Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. A partir de agora eu trago as notícias do Brasil e do mundo para te manter bem informado. E nós vamos começar essa edição com um caso repugnante que aconteceu em Bananal, no interior de São Paulo. Um homem de 21 anos cortou as 4 patas de um cavalo, que infelizmente acabou morrendo. Ele gravou tudo e postou nas redes sociais. De acordo com o boletim de ocorrência, o tutor confirmou que mutilou o animal com um facão, mas alegou que o cavalo já estava morto no momento. O boletim também revelou o depoimento da testemunha, que afirma que eles estavam em uma cavalgada no fim de semana, quando o cavalo branco ficou cansado, parou de andar e deitou no chão. Em seguida, o tutor começou a dar facadas nas patas do animal. A testemunha relatou que passou mal e foi embora do local sem saber o que aconteceu depois. Após o depoimento dos dois, eles foram liberados. E mudando de assunto, o ministro Flávio Dino afirmou que as leis americanas não se aplicam ao território brasileiro. Os Estados Unidos reagiram afirmando que nenhum tribunal estrangeiro pode invalidar suas ações. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, afirmou que a legislação estrangeira não tem validade no Brasil. A afirmação foi feita depois que os Estados Unidos usaram uma de suas leis para sancionar o ministro Alexandre de Moraes, relator do julgamento contra Jair Bolsonaro. Washington usou a Lei Magnitsky, um instrumento para sancionar pessoas acusadas de violações de direitos humanos no mundo, para punir Moraes, que conduz o processo contra Bolsonaro e suspendeu em 2024 a rede social X. Em um comunicado, o Supremo Tribunal Federal afirmou que o ministro Flávio Dino suspendeu a eficácia de decisões judiciais, leis, decretos, ordens executivas de estados estrangeiros em nosso país. Segundo a Constituição brasileira, decisões judiciais estrangeiras só podem ser executadas no Brasil mediante homologação ou observados os mecanismos de cooperação judiciária internacional. A decisão não menciona a Lei Magnitsky, mas uma fonte do tribunal indicou à agência France Press que, na teoria, a decisão invalida essa norma no Brasil. Os Estados Unidos reagiram afirmando que nenhum tribunal estrangeiro pode invalidar as sanções do país, nem salvar ninguém das graves consequências de violá-las. E a Justiça Federal determinou que o governo Lula religasse os radares em rodovias federais. Os equipamentos pararam de operar neste mês por falta de recursos destinados a esse fim. A decisão da 5ª Vara Federal em Brasília de manter os radares das rodovias federais em pleno funcionamento veio após os radares das rodovias federais que pararam de operar neste mês por falta de recursos destinados a esse fim. Cerca de 4.000 pontos em 45.000 quilômetros de rodovias federais estão sem fiscalização eletrônica. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes precisava 364 milhões de reais para manter os radares neste ano, mas o orçamento destinou apenas 43 milhões de reais. A decisão da Justiça foi tomada em uma ação popular ajuizada em 2019, quando o então presidente Jair Bolsonaro afirmou que desligaria os equipamentos responsáveis por multar motoristas que dirigem acima da velocidade permitida. A Justiça, então, fechou um acordo com o governo para impedir a retirada dos radares em pontos críticos das estradas com índices médio e alto de acidentes e mortalidade. Na nova decisão, a Justiça determinou que o DENIT comunique às concessionárias, em até 24 horas, para que mantenha ligados e em pleno funcionamento os radares, sob pena de multa diária de R$50 mil. E olha só, os aliados da Ucrânia se reúnem nesta terça-feira para debater o resultado do encontro com Donald Trump e os próximos passos nas negociações pelo fim da guerra. O presidente Volodymyr Zelensky pediu um sinal claro sobre garantias de segurança por parte dos Estados Unidos. Vamos ver. Os aliados da Ucrânia se reúnem para debater o resultado das recentes conversações que visam acabar com a guerra com a Rússia, após os indícios de que Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky poderiam se encontrar para negociar a paz. As esperanças de um avanço aumentaram depois que o presidente ucraniano e os líderes europeus se reuniram em Washington com Donald Trump, que afirmou que também conversou por telefone com o colega russo.
É importante que os Estados Unidos da América deem um sinal claro de que estarão entre os países que auxiliarão, coordenarão e também participarão das garantias de segurança para a Ucrânia. Acredito que este seja um grande passo à frente. Neste momento, não posso dizer como será nem todos os detalhes, mas é muito importante que haja vontade política e decisões políticas. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que qualquer acordo de paz com Kiev deve levar em consideração os interesses de segurança de Moscou. A guerra na Ucrânia, que matou dezenas de milhares de pessoas, está praticamente estagnada, apesar de alguns avanços recentes da Rússia. O presidente francês Emmanuel Macron, que esteve em Washington para o encontro com Trump, afirmou que quase 30 aliados de Kiev vão se reunir por videoconferência para abordar os avanços. E essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Às 14 horas eu volto para te manter bem informado. Até lá!